Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elo Podcast. Meu nome é Paulo e eu sou devoto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Lídia e a graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Nossa, eu quero até refazer aqui. Meu Nossa, Deus. ela já deu uma pancada aqui, né? Muito bom. Então, hoje, como vocês podem ver aí pelo título, a gente vai falar de vida devocional. Como eu não tenho vida devocional, mentira, eu tenho vida devocional Que sim, isso, mas eu Paulo? chamei dois convidados que eu tenho certeza que têm vida devocional aqui para nos instruir a respeito do que é vida devocional. Pastor Daí, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu agradeço a honra de estar aqui, né? Depois da fala de vocês, a gente se sente menor, né, Bárbara? Não sei o que falar, mas nós estamos aí para somar, incentivar e falar de vida devocional, que é o propósito desse projeto, né? Isso. E Bárbara Coelho, que é uma jovem do Elo. Se apresente, Bárbara, fale conosco. Oi para todo mundo. Para mim é muito bom estar aqui com vocês falando sobre um tema tão importante e que se tornou tão real na minha vida. Eu tenho 19 anos e eu tô no Elo mais ou menos uns 3 anos e eu atuo em 2 grupos no Elo, 2 subgrupos, né, que o Elo tem, que é a intercessão e o louvor. E se você ouviu o primeiro episódio, o episódio de estreia do Elo Podcast, você vai entender do que a Bárbara está falando aqui, que a gente falou justamente das equipes aqui do Ministério Elo. Antes da gente iniciar, pessoal, falando um pouco sobre o nosso tema, eu queria abordar um pouquinho a vida de vocês. Pastor Daí, o senhor é pastor de qual igreja aqui? Por graça, né? O Senhor Jesus na Assembleia de Deus do bairro Santa Cruz, né? Já dia 5, se Deus nos permitir, nós estamos lá já há 7 meses, olha a vontade. Viu, pastor Eliseu? Tá Está ouvindo aí, né? Vai chegar lá, vai chegar Está ouvindo lá. aí, pastor Eliseu? É profético isso. Amém. Não sei se o pessoal lá pode falar o mesmo, mas 7 meses nós estamos lá, nós tivemos uma passagem pela Assembleia de Deus 1º de maio, e para mim é tudo novo, e se falando dessa fala hoje devocional, a gente aprende muitas coisas, entre elas que Deus nos traz ou faz coisas vendo o que ninguém vê, né? O Odair hoje está pastoreando uma subsede do tamanho do bairro da Assembleia de Deus Santa Cruz. A gente pensa e a ficha ainda não caiu, mas é isso. O Odair sou eu, claro. Odair, e nós estamos lá há 7 meses trabalhando, muito alegre. Casei com a mulher mais bonita do mundo, que é a Rauliane. Tenho 3 filhos abençoados, Esther, Sara e Samuel, Canela de Fogo. Se estivesse aqui, vocês iam ver o que é culto pentecostal. E é isso, nós trabalhamos lá, estamos muito alegres. E nos meus momentos de folga, eu trabalho na Ponto Cristão. Ô pastor, você tem 7 meses que você é pastor? Ficamos 1 ano e 8 lá na 1º de maio e 7 meses agora no Santa Cruz. Não, mas no geral, quanto tempo que o No senhor é geral, pastor? tem 2 anos e 3 meses. E de crente, quantos anos? 20 anos, agora dia 20 de outubro, que Jesus me aceitou. Tempo que eu tenho de idade, coincidência. Mentira. É quase a minha idade. Né? Eu sei que aqui no Elo a gente tem um núcleo que a gente chama As Meninas do Limoeiro, né? Você conheceu As Meninas do Limoeiro, né? Uma fase muito boa, né, do ministério que Deus nos deu, né? Ainda líderes de jovens, tivemos o prazer de aprender muito, me sentindo jovem, né? Trabalhando com essa galera e aprendi muito. Cite nomes, quem são as meninas do Limoeiro, pastor? Tem algumas irmãs conhecidas aí, né? Eu mesma. A Lídia Lídia, Bel, Andressa, Da Sara, se esquecer da Sara. Porque Se esquecer a da gente não Sara pode esquecer da Sara. Martins. E essas irmãs, assim, nos fazem sentir muita alegria, né? É um projeto que deu certo, né? Dá certo trabalhar com jovens, e a gente fica muito feliz em ver esse projeto. E quando eu falo em projeto, eu olho para o Léo, eu vejo um projeto que deu certo. O Léo se lembra de um tempo em que a liderança passada fez um trabalho de 4, 5 meses aqui, um trabalho que não foi um trabalho que apareceu, não foi um trabalho que veio ao outdoor, mas foi um trabalho todas as quartas-feiras, né? Nós tivemos aqui um trabalho. A gente foi convidado pela liderança da época e foi um trabalho. O Léo é fruto desse trabalho, né? E eu lembro que o Léo, quando foi batizado com o Espírito Santo, falou, mas as palavras do Léo, cara, eu achei que quando eu fosse batizado com o Espírito Santo era como se eu tivesse tomado um soco no estômago, eu ia desmaiar, né? E aquela coisa. Ele estava frustrado com você? Ele estava assim, sei, né? Meio
anestesiado com a graça e muito alegre, né, por ver jovens sobressaindo nessa sociedade que jaz no maligno, né? Muito alegre. Bárbara Coelho, seu sobrenome te denuncia. Como que é fazer parte aí dos coelhos aí, Bárbara? Eu amo. Na verdade, eu tenho os melhores pastores junto comigo. É uma honra. Cite alguns. Meu avô, lindo, fofinho, Ari de Coelho. Deus, pastor Ari. E o pastor Eliseu, Seu tio, né? meu tio. Isso, muito bacana. Bom, acho que pra gente começar, a gente pode definir o que é vida devocional. Quando a gente decidiu gravar esse episódio, a gente não tinha em mente a disciplina devocional, aquele devocional diário que a gente faz todos os dias, mas uma vida devocional, não um momento devocional, né? Então, na perspectiva de vocês, o que seria essa vida devocional? Vou começar com partir do princípio para a gente entender biblicamente, né, trazendo para os dias. Quando nós meditamos Levítico 9, especificamente no versículo 24, a gente vai entender o princípio ou o que aconteceu conosco. Quando a Bíblia vai dizer que eles preparam o altar para oferecerem sacrifício pelo pecado, desceu fogo do céu. Então esse primeiro fogo, quem acendeu foi o próprio Deus. Desceu fogo. Então a função dos sacerdotes, após o fogo que Deus mandou, era tirar a cinza todas as manhãs e lançar lenha nova. Então o fogo primeiro, quem acendeu foi Deus. Depois a função do sacerdote era manter o fogo aceso. Então vida devocional é exatamente isso. É manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso. E isso é diário, todos os dias. Todos os dias. Constantemente. E no decorrer do dia, não é só como... Nas horas corretas, né? 6 horas da tarde tem que olhar se o fogo está aceso. Senão vira religiosidade, né? Uhum. Isso acaba virando um estilo de vida. Não é pesado, é automático. O sujeito faz, o servo faz, porque está ligado a ele. A santidade é um estilo de vida, né? Não é algo, se for buscado com mãos humanas, vira religiosidade. E quando se torna estilo de vida, é algo automático, leve, é algo glorioso. É graça, né? É graça. Quando a gente estava preparando essa pauta, especificamente ontem, quando eu estava lendo a pauta, né, do nosso tema aqui de vida devocional, eu me lembrei de um escritor americano chamado David Foster Wallace. Ele morreu tragicamente em 2008, né? Cometeu suicídio. Ele de modo algum era um cara religioso, né? Se eu não me engano, ele era ateu, inclusive. Mas em 2005, ele deu um discurso em uma cerimônia de graduação que meio que viralizou. E eu acabei lendo esse texto, a transcrição desse discurso, e em determinado momento ele fala algo que eu acho muito interessante, tem tudo a ver com aquilo que a gente está discutindo aqui. Ele diz o seguinte: todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Se adorar dinheiro e bens, casos eles estejam onde você encontra real sentido da vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem o bastante, é a verdade. Adore o próprio corpo, a beleza e a atração sexual e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes que seus familiares enfim o enterrarem. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o próprio medo. Adore o intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olha essas formas de adoração. São traiçoeiras não porque sejam más ou pecaminosas, mas porque são inconscientes, né? Aqui é a perspectiva de um cara não religioso. E eu acho que ele falou coisas muito interessantes aqui. Todo mundo de fato adora, né? Todo mundo tem uma vida devocional. Alguns têm uma vida devocional ao dinheiro, né? Aparência física, relacionamentos, né? Ao poder, ao intelecto, né? Todo mundo tem uma vida e vive mantendo esse fogo aceso, de fato, né? Sim. Vivem em prol disso a todo momento, né? Eu quero que esse episódio, né, seja útil para você que está nos ouvindo, para que a sua vida devocional esteja centrada no objeto correto, né, que é o nosso Deus. Porque Ele, de fato, não vai te destruir. Qualquer outra coisa que você manter a sua vida devocional vai te destruir. O nosso Deus não, pelo contrário.
ele vai te salvar, ele vai te libertar. Então essa é a nossa intenção com esse episódio, né? Agora que você definiu muito bem sobre essa vida devocional, eu gostaria que todos aqui falassem sobre a importância de se ter uma vida devocional. Pelo menos pra mim, na minha experiência com vida devocional, alterou completamente a minha vida, né? Porque como a citação dele, pra alguém que não acredita, buscava todos os dias adorar e realmente investir tempo em alguma coisa que pra ele fosse bom, né? Fosse bom pra vida dele. E antes eu buscava investir tempo naquilo que pra mim, pra minha carne era bom e me fazia bem. Mas quando eu comecei a conhecer o Senhor, eu nasci em berço cristão, mas tem um momento da vida que a gente precisa conhecer a Deus por nós mesmos, né? E quando eu comecei a conhecer o Senhor, claro que era difícil, né? Eu li a Bíblia e eu não entendia, enfim. Mas o Espírito Santo conecta o nosso espírito a Deus, né? E aí a gente entende o que realmente nos sacia. Então, para mim, a importância da vida devocional é isso, você encontrar saciedade de verdade. Porque a gente pode passar a vida toda buscando nos preencher, mas a gente sabe que não vai dar. A gente vai correr e vai cansar e vai continuar sentindo sede. Então, é você realmente encontrar propósito da sua vida. Você para e realmente enxerga. Não, eu achei algo que preenchia a minha vida. Então, eu trouxe razão, trouxe sentido. Quando Jesus nos salvou, ele não tirou de nós o velho homem. Ele mortificou o velho homem, amordaçou o velho homem, cravando na cruz esse velho homem. E esse velho homem, vez ou outra, ele quer voltar a tomar as rédeas, né? Paulo escreve aos Gálatas 2:20 dizendo que nós estamos crucificados com Cristo. E a vida que nós vivemos, nós não vivemos mais para nós. É Cristo quem vive em nós, né? É Ele, a vontade é dele, é tudo dele. Então, o devocional nos faz dar força a esse homem espiritual que nasceu pelo sangue de Cristo e continua amordaçando, segurando, anestesiando, mortificando o velho homem. São as duas naturezas que nós temos, né, depois de Cristo. Então, não tem como agradar os dois. Se não fizer nada, alimenta a natureza humana, a natureza pecaminosa. Quer alimentar o leão antigo da velha natureza? É só não fazer nada, é só não ler Bíblia, é só não orar, é só não cantar, é só não vigiar. E aí ele vai naturalmente se alimentar, ou vai ganhar força, melhor dizendo. Mas se nós vivemos uma vida devocional, todos os momentos, nós vamos permitir que o Cristo que vive em nós continue com as rédeas, né, tomando a direção da nossa vida. Isso é glorioso, né? Paulo fala, né, da corrida e do alvo. Ele está correndo para o alvo. E essa corrida aí é o devocional. Uma das coisas que a gente pode colocar é o devocional. Por quê? Pode ser que você tropece, mas se você tiver uma vida constante em Cristo, você vai levantar. Cristo vai te ajudar ali e você vai levantar, você vai pensar, não, peraí, eu estou com uma vida devocional, eu estou com a minha vida em Cristo. Isso, o Espírito, ele vai se fortalecendo e você vai mantendo a chama acesa. E é interessante, Lídia, que não precisa chegar primeiro, tem que chegar. Tem que chegar, você só precisa chegar, então é manter. Glória a Deus. Muito bom. Pois bem, você disse algo muito interessante, pastor Daí, que vida devocional é manter essa chama acesa, manter esse fogo aceso. Eu acho que a pergunta mais sensata a se fazer nesse momento é como eu faço isso? Desde já eu posso pensar no devocional. Sim. Aquela disciplina diária que realmente é muito importante. O nosso editor e líder, Leonardo Righetti, ele é muito atento a isso, ele sempre cobra isso da gente com razão, manter esse devocional ali sempre atento e frequente. E eu acho que a Bárbara que está aqui é um testemunho vivo disso. Ela pode estar contando um pouquinho da experiência que ela teve no exercício dessa disciplina. E eu gostaria de abordar o que é o devocional, esse período do dia que a gente separa e pratica essa disciplina cristã. Eu particularmente entendo o seguinte: por que às vezes as pessoas não conseguem manter uma vida devocional ou de devocional?
porque às vezes traçam para um determinado período do dia um momento com Deus, né? Na hora de dormir eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, ou na hora que eu me levantar eu vou orar e ler a Bíblia. Eu não estou dizendo que não deva ser feito assim. A gente só não pode ser preso a esse momento. Por exemplo, tem dias que você vai orar aquela: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Glória a Deus por esse dia. Antes que eu fale, o Senhor sabe já que eu sabe. estou dormindo. Meu espírito e minha alma já dormiu, minha boca está falando. Então, isso é natural. Nós ainda temos um corpo, estamos habitando em um corpo, então o cansaço físico é natural. Como que eu vou me dar a um devocional completo, como a Bíblia nos chama a atenção, espírito, alma e corpo, se no momento final do dia, no momento que eu me preparei para o devocional, eu já estou esgotado? Então eu entendo que nós precisamos criar situações, criar momentos. Quantas vezes às vezes nós estamos andando na rua e alguém passa e cumprimenta, a gente ouve uma música, um louvor, e o Espírito Santo vem falando conosco e trazendo coisa, a gente vai alegrando, daqui a pouco você crente, cara, é louco, fica falando uns negócios que a gente não entende. É o seu momento devocional, tá ali, os céus abriu no meio da rua. E qual que é o problema de você ter... peraí, isso é regra? Não, eu estou falando que não é regra, é um estilo de vida. Então o devocional se torna algo natural, automático para a sua vida, né? Para minha, para a sua vida. Não estou dizendo que está errado em criar um momento, um horário específico. Pode ser a base, iniciando assim, né? Por um momento, um horário, mas a gente só não pode tomar isso por regra, porque senão pode virar uma religiosidade. Eu estou fazendo aquilo de forma automática. Não, tem que começar a deixar aquilo se alastrar ao ponto do seu dia ser um devocional a Deus. Sim, eu penso que essa necessidade de separar um momento, um período para que você se dedique completamente, mas a sua mente esteja só voltada para aquele momento, é devido à rotina do dia a dia, né? Sim. Todo mundo tem suas obrigações eu estou falando como algo que tem, Sim. alguém que tem a liberdade de criar isso durante o dia, né? Tá certo. Sim, mas a sua observação ela é pertinente, Sim. porque de fato, mesmo as pessoas que têm, vamos dizer, uma rotina que não é uma rotina pastoral, tem as suas obrigações profissionais, etc., essa separação ela pode se tornar rotineira e, assim, religiosa, no sentido de sem ter espiritualidade ali, né? Bateu o cartão. Isso, bateu o cartão, ó Deus, fiz a minha obrigação hoje, ó, li os 3 capítulos aqui, ó. Tá bom demais. Cantei um hino, tá... minha conta tá paga, né? E não é bem assim, né? Mas o devocional, de fato, ele é muito bom. E eu acho que a Bárbara ela pode trazer pra gente aqui a sua experiência. Eu sei, eu tô batendo muito nessa tecla porque me falaram isso, eu tô muito curioso pra ouvir. Isso que o pastor falou influencia tanto, porque a gente sabe que existem as práticas devocionais, né? E a própria Bíblia nos ensina isso, né? O jejum, a oração, a leitura, enfim. Mas isso de se tornar rotineiro torna a prática vazia, né? E essa não é a nossa intenção. A prática, ela auxilia a gente a criar um relacionamento com Deus. Mas a partir do momento que eu torno ela uma rotina, ela vira uma religião e perde o propósito, né? Então, tudo bem, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Mas a partir do momento que eu faço isso como uma obrigação, perde o sentido para Deus, né? Porque meu relacionamento com Ele não é uma obrigação, né? Eu entendo que Ele me amou, Ele me criou, para me saciar que eu preciso me relacionar com Ele, né? Eu fui criado para isso. Então, eu entendo devocional assim, existem práticas que nos auxiliam, sim, a criar um relacionamento com Deus. Mas se eu realmente condicionar elas a um período do dia, eu vou estar limitando a Deus. Então, a prática ela não pode ser vazia, ela precisa ter sentido e propósito. Na sua prática, assim, o que você viu de benefício de praticar essas disciplinas cristãs, né? Esses meios de graça, como também são conhecidos, né? Com certeza, como o pastor já citou também, matar a nossa carne, o nosso próprio eu. Às vezes a gente se vê em situações em que se a gente tivesse só a gente não ia conseguir vencer, né? E as práticas diárias com Deus me mostram que eu conheço a Deus de verdade, né? Eu não me limito a Deus a pensar que Ele é só meu Senhor, ou só meu Pai, ou só meu amigo. Ele é tudo. Então, a partir do momento que eu me relaciono com Ele, leio a Bíblia, eu conheço o Deus que eu acreditei, que eu tive fé, né? Então, o devocional para mim é isso, é você entender que, não, eu criei em Deus, ok, mas e depois?
né? E depois da salvação eu fui salvo, mas e o que eu faço agora? Então mudou para mim isso, que hoje eu conheço o Deus que eu acreditei, né? Eu sei que se eu precisar de ajuda ele está comigo, eu sei que se eu estiver fraca ele vai ser a minha força, eu sei que ele é a minha alegria. Então ler a Bíblia todo dia, antes podia até ser uma obrigação no início, né? Porque eu talvez não entendia, ficava maçante, né? Não, preciso ler, eu não entendo, então ficava difícil. Mas hoje, assim, quem me conhece de perto sabe que eu sou apaixonada pela Bíblia. Se eu pudesse, eu só fazia isso meu dia todo. Então, acho que isso é o devocional, é você entender que você foi criado para isso, para relacionar com Deus. Existe um jargão no nosso meio que diz: tô pagando preço. Se o nosso amigo Léo chegar em casa e falar assim: tô pagando preço para falar com a minha esposa, ele tá no sal, ele não entra em casa. Custo que falar com você. Estou pagando preço para falar com a minha esposa. Então, olha só, como que eu vou dizer que eu estou pagando preço para falar com quem eu digo que supostamente amo? Tem um negócio errado, tá? Tem uma coisa errada. Então, oração não é pagar preço. Oração é alimentar o meu sentimento, o meu relacionamento com Deus que mudou a minha história. Simples assim. Então, não é pagar preço. A alegria de chegar o momento. E não é marcar horário, né? Mas, pastor, eu entendo isso que vocês estão dizendo e, de fato, a vida devocional ela deve ser prazerosa. Mas eu penso que aquela pessoa que não tem, no momento, uma vida devocional, que está em período de construção dessa vida devocional, pode não estar experimentando todo esse prazer, toda essa satisfação, alegria, né? Então, eu penso que essa pessoa tem que ter alguma postura diante da vida. Ela tem que ter alguma expectativa, né? A maneira que ela vai se colocar diante das circunstâncias ali, para que ela consiga construir essa vida devocional. Gostaria que vocês falassem a respeito disso. Qual postura que as pessoas devem ter para ter uma vida devocional? Eu aprendi com o meu primeiro pastor José Deck Miranda, um homem que admiro, amo muito. Os primeiros minutos, não precisa ser 1 hora, 2 horas, os primeiros minutos, ofereça eles a Deus. E aquilo marcou minha vida. Ele dizia assim: não é esse momento, você acordou e você está orando e falando com Deus e se vestindo, tomando café. Não é isso. É acordar 10, 15 minutos mais cedo e, como oferta ao Senhor, fazer isso, entregar a Deus. Isso foi um momento de extremo crescimento para a minha vida espiritual, porque parece tão pouco, não parece? 15 minutos, 10 minutos, mas você adiantou o seu tempo. Você está dizendo para Deus: Senhor, eu quero fazer algo por minha vida ou pelo nosso relacionamento. Os primeiros 15 minutos eu vou acordar mais cedo. Acorde 5 minutos, 10 minutos mais cedo. Mas é muito pouco. Mas é daí que se inicia, é o processo, é a base para melhorar, né, o relacionamento com Deus. Eu digo que os primeiros minutos do dia. Eu acho que uma palavra-chave para completar o que o pastor falou é você ser intencional. Então, o que eu posso fazer para Deus? Né? Já que Ele fez por mim, o que eu posso fazer para Deus? E também algo que eu aprendi muito com o Léo no início, quando eu comecei a caminhar, foi que a gente precisa entender o propósito do que a gente faz as coisas. Tem uma frase de um escritor de Alice no País das Maravilhas, o Lewis Carroll, muito famosa, né? Que ele fala que se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E a vida devocional também. Se você não sabe o porquê que você faz, aonde você quer chegar, né? Quem você quer agradar, os motivos pelo que você faz, você não vai sair do lugar, né? Você não vai conseguir caminhar, vai começar a ficar pesado. Então é saber realmente o propósito. Algo que eu acho muito interessante também, que é uma postura de contemplação que a gente tem que ter com relação a Deus. Se você olha uma paisagem bonita, você olha um céu estrelado, estou sendo bem poético aqui, mas de fato é isso. É uma postura de olhar para a criação, por Deus, apaixonado por Deus. Mas olhar para a criação e falar: olha só, todas as coisas foram criadas, que coisas maravilhosas, e o meu Deus criou todas essas coisas. É você contemplar também os atributos de Deus, a santidade de Deus, quando a gente fala, né, adorar a Deus na beleza da sua santidade, é isso, é essa postura de contemplação. Muitas vezes a pessoa não tem essa vida devocional, ou nem mesmo um devocional, porque ela perdeu essa postura de contemplar Deus, de contemplar quem Deus é, e a oração dela se baseia unicamente em um momento catártico, um momento ali de ela expressar ali o seu sofrimento, de expressar ali aquilo que causa angústia na vida dela, de fazer os seus pedidos. Em momento algum não tem ali um adorador, não tem ali uma devoção
porque ela não pensa em Deus, ela pensa nela mesma durante todo o momento. Não estou dizendo que isso não deva fazer parte de uma vida de oração de alguém. Seria loucura. Nós somos completamente dependentes de Deus para todas as coisas, até pelo ar que nós respiramos. Então nós devemos sim levar o nosso pedido a Deus, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou isso. Mas se limitar a isso, se reduzir a isso, eu acho que é um problema. Então ser desperto para essa postura de contemplação de quem Deus é, eu acho que pode auxiliar muito você ter de fato uma vida devocional prazerosa, né? De satisfação, como deve ser o nosso objetivo. Mesmo que no início não seja, ela se torna. Eu tenho certeza que temos pessoas aqui maduras aqui para falar, para confirmar essa realidade, que de fato a vida devocional é uma vida prazerosa. Bom, o que seria então um impedimento a essa vida devocional? Empecilhos. Quais são os hábitos que a pessoa tem no seu dia a dia? Quais são as posturas que ela pode ter no seu dia a dia que possa impedir, né, essa vida devocional? Um vício que eu acho que é um desses impedimentos chama-se procrastinação. Eu penso que atrapalha todas as áreas da vida da pessoa, mas o relacionamento dela com Deus é realmente afetado profundamente, né? Nesse período de quarentena aqui devido ao coronavírus, a pessoa ela tem muito tempo livre em casa, né? Não estou fazendo nada, não tenho que trabalhar. Então ela pode tender a ter essa postura de procrastinação. Sabe um dos impedimentos que eu vejo? Isso aconteceu a princípio na minha vida, no princípio da minha caminhada, falando para jovens, isso é muito comum. Um sentimento chamado sentimento de inferioridade. Imaginar que eu nunca vou conseguir ser como o pastor Gilberto, eu nunca vou conseguir ser como o Léo, eu nunca vou conseguir ser como o pastor Eliseu. Quem sou eu? Eles nasceram assim, e esse sentimento, quantas vezes já passou por mim numa Santa Ceia, por exemplo? Engraçado, que esse pessoal está sentindo aqui que eu não estou conseguindo sentir. Mas aí eu sou diferente, realmente eu não consigo. Então, esse sentimento é muito comum no meio da juventude. Muito comum. Às vezes você até fecha o olho, pula e acha, você está sentindo, eu estou sentindo, vou ter que sentir também. E ele não sabe de fato o que é. Então, esse sentimento de inferioridade, achar que Deus é Deus na vida do outro, na minha vida não, na minha vida porque eu sou tão falho, olha como eu sou. E na realidade, não é quem eu sou, é quem Ele é, porque o sentimento de Deus que atraiu Ele a nós, Ele nos amou primeiro, né? Existe até uma certa ilustração de alguém que pergunta como que é a vida espiritual, como que é esse negócio de alguém, você conseguir chorar, gritar e rir ao mesmo tempo, como que é isso? Aí você pega uma laranja, vai descascar e fica olhando. Aí ele descasca, parte a laranja, começa a chupar e retorna a pergunta: você está gostando da laranja que eu estou chupando? Ué, eu não estou sentindo, você que está saboreando ela, você que está chupando ela. Pois é, então é isso que é a vida espiritual, é você provar e mergulhar nesse relacionamento, aí você vai entender. Agora, um dos impedimentos que eu vejo, que não aparece, é íntimo isso, é um sentimento de inferioridade, você achar que ele não pode, que a chamada é para o outro, que o ministério é para o outro, que a intimidade é para o outro. Até hoje você nota que quando alguém fala na igreja assim, eu ouvi Deus falar, que é isso? Que negócio é sobre? Que é isso? Deus fala. Então esse sentimento, ele quase que se alastra. E eu estou falando no meio de jovens porque a gente trabalha há anos com jovens, e eu sei que isso acontece muito no meio da mocidade, que é um sentimento de inferioridade, e aí precisa ser vencido, porque não existe isso diante de Deus, não existe. Você falando, eu me lembrei aqui de um problema também que está extremamente associado a isso, que é a não compreensão da paternidade de Deus, e também até a pessoa não se sente filho de Deus, né? E o inimigo ataca isso. Ele atacou o próprio Jesus, assim: se és filho de Deus. Ele questionou: se és filho de Deus mesmo? Se fez isso com Cristo, que será conosco, né? Então, esse sentimento de inferioridade realmente existe. Ele está intimamente ligado à paternidade de Deus. E o inimigo, ele nos acusa a respeito disso. Ele nos tenta a respeito disso. Ele tenta nos desestabilizar a respeito disso. Então, de fato, é um impedimento, é um empecilho, e que eu
vou te fazer uma pergunta agora, como a gente corrige isso? Só tem um jeito, buscar na fonte. O convite é do próprio Pai. Eu me recordo agora do texto do profeta Eliseu, desculpa, sai daqui Eliseu, profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele é convidado, ele vê uma água saindo de dentro do altar, dentro da casa do Senhor, e ele é convidado a caminhar cerca de 450 metros, ele vai. Depois mais 450. Isso é devocional. Ele está sendo convidado e aceitando. E no passo, quanto mais ele vai, andar na água é fácil. Caminhar na água não é fácil. Vamos descendo, vamos caminhando. Na medida que a gente caminha, a água sobe. E quando ele chega ao ponto dos pés não tocarem mais o chão, ele começa a nadar. Então, não tem outro jeito. E quando a gente nota, se a gente observar e aprofundar no texto, que a gente nota que quando a gente mergulha, a gente não quer voltar mais para a margem. Não é sair do outro lado, é mergulhar ou ir para as profundezas mesmo, não é voltar para a margem, porque quanto mais aprofundado nas águas, menos sentimento eu ou daí vai ter relacionado ao meu ego, né? Ao meu egocentrismo. Vencer isso é entrega. Não perder oportunidade, convites. É um culto lá na Pedra Itaúna, bora. E jovem gosta desse negócio, desse movimento, né? É culto lá na Superdog. É esse negócio de Deus. Bora. Culto no Lanches Mania. Lanche Mania. Bora. Lá na casa do Léo. Uma hora, vamos lá comer lá. Então, esses momentos, eles não podem faltar e a gente não pode, se possível for, desmarca a agenda e vá. Porque aquela entrega pode ser o divisor de águas. Deus pode te pegar ali. E se Deus pegar, meu filho, pode se expor, né? Se colocar realmente à disposição de cada oportunidade que apareça. Eu lembrei de um exemplo também, igual o pastor falou, de quando Jesus volta, né? Ele ressuscita e encontra Pedro na margem do mar, né? E aí ele dá um direcionamento para Pedro e parece que está indo tudo bem. Só que aí Pedro pergunta, mas e João? O que o Senhor vai fazer com ele, né? E aí Jesus fala, olha, não se preocupe com João, se preocupe com você. Eu te dei uma missão, eu te dei um direcionamento. Então caminha por você, né? Eu faço com o outro coisas diferentes do que... Deus tem alguma coisa para cada um. Igual quando Paulo fala, né, que ele chamou uns para apóstolos, outros para mestres. E no final do texto ele vai falar que todos trabalhando juntos, fazendo a sua função, o corpo é edificado. Então, a vida devocional também é única. A gente tem a nossa vida com Deus. E Ele quer isso, é um relacionamento único, né? Sim. Então, esse empecilho da inferioridade, da comparação, atrapalha muito. Eu vivi isso no início da minha vida com Deus. Eu me comparava demais, olhava sempre... E o engraçado é que a gente compara, não com alguém do nosso nível, né? Vamos dizer assim. A gente sempre compara com alguém que está muito na nossa frente, achando que a gente vai começar já lá em cima, né? E isso deixa a gente lá embaixo, né? Deixa a gente cansado, não quer mais caminhar, e a comparação atrapalha muito. Então, acho que esse é um grande empecilho que a gente precisa vencer. É realmente ter a nossa identidade curada. Eu só venci isso na minha quando Deus restaurou minha identidade, né? Eu percebi que eu sou filha, e filha única de Deus, né? Ele nos fez únicos para Ele. Então, para vencer isso, é realmente entender que Deus nos ama, nós somos filhas, e Ele nos ama de formas diferentes. E Ele quer que a gente conheça isso. Lindo. Outro empecilho também é a preocupação do dia. A preocupação do que eu vou fazer também no futuro, o que está por vir. Nós, jovens, tem esse costume, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E o meu futuro? E o casamento? Meu Deus. Ele foi direto. Fala, Deus. Aí, Sara, não fiquem preocupados, né? Não, e Paulo, assim, ele nos adverte em relação a essa preocupação. Ele diz, olha, não vivem preocupados. Esse empecilho de você ficar preocupado com o que está por vir, o que eu vou fazer no futuro, Paulo fala assim, olha só, eu tenho uma paz, a paz que excede todo entendimento, que é Cristo. Então, se concentre naquilo que é verdadeiro, se concentre naquilo que é puro, naquilo que te traz paz. O que te traz paz? O Espírito Santo. Então, quando vier isso na cabeça, opa, o meu futuro está nas mãos de quem? De Deus. Então, eu vou passar a me concentrar naquilo
que vai me trazer algo bom. E o que vai me trazer algo bom? Cristo, paz, pureza. Concentre-se nisso e a gente só vai passar a concentrar nisso quando eu começar a meditar na palavra, porque eu vou conhecer em quem eu estou me concentrando. Porque como eu vou me concentrar no que é puro se eu não sei o que é puro? Como eu vou me concentrar no que é paz, sobre o que é paz, se eu não conheço a paz? Se você vive atribulado, se você vive atribulado, exatamente. E a pessoa que se preocupa muito, ela sempre vive em prol do futuro, em prol do amanhã. Só que ela está viva agora, né? Se ela está vivendo em prol do amanhã, ela não está tendo vida devocional agora que ela está viva, né? O amanhã pertence a Deus. Ao que a Bárbara e o Odair falou, eu gostaria de ressaltar a questão da comparação. De fato é um problema, né? Eu particularmente, se eu me comparar com alguns abençoados aqui da igreja, eu vou me frustrar muito, porque eles são bem mais maduros do que eu. Mas também, né, eles têm mais tempo ali de caminhada com Deus do que eu. Mas se eu me comparar comigo mesmo, né, sei lá, Ian Pires, líder do Elo, me conheceu na faculdade, se eu me comparar com aquele cara da faculdade, talvez eu veja um pouco de evolução. Claro. Então essa talvez seja uma regra, né? Fazendo aqui uma alusão a um psicólogo famoso, Jordan Peterson, ele fala isso: se compare consigo mesmo, né? E não com outras pessoas. Se compare com quem você foi ontem, não com com a outra pessoa que é agora. Se compare consigo mesmo, que eu acho que essa seria uma solução bacana. Pois bem, agora eu acho que é interessante a gente pensar sobre a vida devocional na prática. Ninguém está alheio a um contexto, a uma circunstância. Todo mundo aí tem as suas obrigações, tem os seus dramas, os seus sofrimentos, né? E é fato, né, que as circunstâncias afetam o crente e às vezes afeta a vida devocional. Então eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, né? Inicialmente, eu fico pensando como que é a vida devocional, aliás, ou como manter uma vida devocional em um ambiente, em uma circunstância completamente profana, completamente, às vezes, que trabalha contra a sua santidade. Santidade faz parte de vida devocional? Acho que faz parte. Como manter-me santo em um ambiente profano? Como manter uma vida devocional em um ambiente que está sempre me estimulando a me inclinar para o pecado? O texto áureo da Bíblia, eu gosto muito dele. Inclusive, eu me apaixonei o dia que comecei a estudar de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, quem que veio a maior expressão da glória, né? Ou melhor, a glória em pessoa, né? O próprio Deus, o Verbo se faz carne e vem à terra. E aonde que ele foi habitar? Foi habitar, desceu na casa do bicho, né? Ele começa o seu ministério num lugar dominado por hostes malignas, né? Ele enfrentou. E é interessante que o Senhor Jesus, sendo santo, sendo a própria santidade, ele não chegava em um determinado lugar e ele era afetado pelo lugar. Pelo contrário, ele conseguia mudar o ambiente. Essa é a função do sal e da luz, né? Sal da terra e luz do mundo. Tudo vai do princípio que a Bárbara falou sobre paternidade. Quando nós entendemos, reconhecemos que nós estamos num determinado lugar, cumprindo a missão de alguém que nos ama e nos confiou aquilo, então nós vamos trabalhar, vamos viver com sobriedade, com maturidade. E eu não vou ser afetado, mas eu vou influenciar aquele público, né? Isso é algo glorioso. Eu entendo que nós estamos em um ambiente para influenciar o ambiente. E eu sei que nós somos afetados. Por exemplo, se você está num ambiente, eu não nasci num berço cristão, você está num ambiente que está tocando uma música que você gostava lá no mundão. Você não precisa ficar ali também, porque daqui a pouco seu pé está batendo, daqui a pouco você sai do ambiente, você vai cantar música. Então isso vai mexer com você, mas você não vai procurar estar no ambiente. Quando nós estamos inseridos na sociedade, trabalha no meio de pessoas que não são cristãs, é o grande desafio, né, para nós mostrarmos que nós somos diferentes. E a questão está totalmente envolvida na questão da santidade. Santidade como estilo de vida, não nada relacionado ao vestimento. Isso aí é um detalhe, né? Mas santidade como estilo de vida, como representação
representação. Olha só que privilégio, representar a santidade de Deus. E no dia que a gente começou a estudar sobre João 3,16, uma coisa que veio à minha mente, Deus falou claramente à minha mente o seguinte: as pessoas olhavam para Jesus e não desejavam o corpo de Jesus, desejavam quem ele veio representar. E quando as pessoas olham para nós, se elas desejarem o nosso corpo, isso não é santidade, né? Mas quando nós estamos vestidos com prudência e as pessoas olham para nós e veem algo diferente em nós, desejam a quem nós representamos, isso é santidade. E aonde que nós vamos refletir essa santidade? Exatamente lá, no mundo, né? Então, processo, a santificação, processo, quanto mais vida devocional, mais vamos refletir esse processo, é uma engrenagem. Quanto mais vida devocional, mais santidade. Quanto mais santidade, mais desejo pela vida devocional. E aí a questão vai evoluindo tanto, é aquilo que falamos do princípio, nós não vamos precisar mais marcar um período do devocional. E naturalmente o pecado, ele vai ser vencido. Não porque nós queremos vencer, é porque nós não temos nada a ver com pecado. Eu me lembro que tinha uma propaganda, na época quando eu morava fora de Caratinga, eu lembro de uma propaganda: por que Tostines vende mais? Porque está sempre fresquinho. E por que está sempre fresquinho? Porque vende mais. Tostines é uma bolacha, né? Um biscoito aqui, é uma bolacha lá em São Paulo. Então, é isso, é uma engrenagem. Por que isso é santo? Porque tem devocional. Por que tem devocional? Porque você é santo. Aí misturou tudo e a glória de Deus Deus é glorificado nisso. Você falou coisas muito interessantes aí, né? A maneira que a gente vai se manter santo, né? Neste ambiente profano, esse ambiente que está contra nós. Mas eu penso também que a gente pode ter uma postura ativa, né? Olhar para esses ambientes aí. Você mencionou isso muito bem. Jesus veio nas trevas, a luz resplandeceu nas trevas, mas ele veio então cumprir uma missão. Eu penso que a gente pode olhar também para esses ambientes dessa maneira, né? Como um campo missionário. Eu acredito que, como o pastor falou, a vida devocional é um ciclo. A gente não pode tirar isso da nossa mente. Então, quanto mais eu busco, mais vai se tornando real e parte de mim. Então, eu acho que para você realmente encarar isso como um campo missionário, é você agarrar. Você precisa agarrar com toda a força a identidade que Deus te deu. Você conhece quem Deus é e conhece quem Ele te fez. Então, você precisa agarrar isso, porque senão a gente vai ser influenciado, né? Se a gente não influenciar, a gente vai ser influenciado. Não tem outra saída. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer a Escritura, né? Porque ela nos dá todo o respaldo para a gente ser quem Deus nos criou para ser. Quando Paulo fala que Ele já nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, Ele já nos capacitou. Eu preciso agarrar isso, eu preciso acreditar que eu tô no lugar que eu tô, não para ser influenciado, mas para influenciar. E eu acho que isso é forjado no secreto, né? Acho que a nossa vida acontece dentro do quarto com Deus, mas ela precisa sair. Ela não pode ficar lá. Ela começa lá, mas ela precisa sair. E ela sai a partir do momento que eu entendo isso. Não, eu sei a minha identidade, eu não vou perder isso. Deus me deu e eu não vou perder. Então eu preciso passar isso para frente, né? Eu preciso passar a verdade de Cristo que eu carrego. Então você enxerga, mesmo no ambiente que é difícil, né? Nos jovens principalmente, a gente enfrenta muito isso na nossa casa. Às vezes a gente tem um familiar que infelizmente ataca a nossa fé, nos nossos amigos, nem todo mundo acredita na mesma coisa que a gente, né? E é difícil, não é fácil, porque a gente não quer viver excluída, né? Isso é uma coisa que a gente enfrenta. Mas é você realmente ter essa identidade firmada. Não, Deus me ama. Isso é real, é tudo que eu preciso. Então, eu não vou abrir mão disso, independente do que vier. E se a gente é luz, as trevas precisam fugir. E não o contrário, né? As trevas não podem fazer a gente fugir. Para mim, um dos momentos mais difíceis que eu passei para manter a vida devocional foi o meu período na faculdade. Quando eu iniciei numa expectativas enormes. Eu pensei, nossa, eu vou mudar aquele lugar, eu vou influenciar aquele lugar. E quando eu dei de cara com o lugar onde eu estava inserida, eu fiquei no chão. Eu falei, meu Deus, e agora? E chegou um momento que eu comecei a parar de ter essa vida devocional, porque estava acontecendo tantas coisas, eu via tantas coisas que comecei, o que eles podem? Aí, por quê? Por que eu não posso? Ai, mas e agora? E aí vem a condenação. E a condenação vem na hora que você está dentro da sua casa, dentro do seu quarto, para ter uma vida ali, aquele momento, né, de devocional que você precisa ter, você fala, não, peraí, aquele pessoal todo lá se entregando para algo que não provém de Deus. E eu estou querendo aquilo. Como que vai ser a minha vida? E esse período
eu tive que não me refazer, mas olhar para Deus e falar de onde eu vim. O que eu estou fazendo aqui? Como eu vou influenciar essas pessoas? E é através da vida devocional. Eu tirei o que eu tinha dentro do meu quarto, falei, não, peraí, isso vai ter que refletir lá dentro da minha sala, onde eu tenho a maioria que não tem uma vida cristã, que eles estão jogados no mundo. E aí a minha vida, que é luz, que reflete a luz, vai refletir na vida deles. E para mim, assim, foi um desafio e foi um campo missionário. Mas quando eu saí de lá, eu falei, Deus, olha, lá dentro foi um campo missionário, e aí, para onde você vai me levar? Porque lá dentro eu pude estar com várias pessoas que, quando estavam perdidas, elas vieram, não, Lídia, ore por mim, faça algo, e eu dei uma palavra de Deus para essa pessoa, plantei a semente, e eu falei, Deus, para onde você vai me levar? E aí ele falou, no seu trabalho. Você não está inserida lá no seu trabalho? Então, leve essa luz lá para dentro. Leve essa luz quando você for em um aniversário que as pessoas não são cristãs. Então, a nossa vida, ela está inserida no secular. E aí eu preciso tirar o que eu tenho com Deus dentro do meu quarto e levar para esse local, para a sociedade, aonde eu convivo todos os dias com as pessoas que eu não sei de onde vem, para onde vai, mas eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Então o que eu vou fazer? Ei, amigo, você conhece Jesus? É isso. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, né? Se a gente pensar no sal e no efeito que ele causa na carne, né? Ele tem o objetivo de conservar e também de temperar, de dar sabor à carne, mas ele só vai ser sal se ele quimicamente for diferente da carne. Só assim. Então eu penso que isso é santidade, né? Você se diferenciar do mundo e a partir disso você vai influenciar este mundo. Mas algo que a Lídia falou que é muito bom é que a nossa vida ela está inserida no secular. Sim. Ela não está inserida ali num ambiente propício a nós. E muita gente tem esse pensamento, essa separação. A minha vida profissional é uma coisa, a minha vida espiritual é outra. Ela faz a separação entre vida secular e vida espiritual. Pelo que eu estou entendendo até aqui, de vida devocional, de sempre estar mantendo ali a chama acesa, não tem disso. Constância. Não tem essa separação entre vida espiritual e vida secular. Mas eu gostaria que a gente conversasse a respeito disso, né? Isto é um inimigo da vida devocional? Por quê? O cristão, ele não pode ser um agente secreto, né? Não pode ser também um camaleão, ter uma linguagem lá e outra aqui. Ele tem que ser totalmente transparente, né? Ele tem que ser ele tem que ter essa personalidade. As pessoas têm que me respeitar, não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu vivo. Elas podem até não quererem dar a mão palmatória, mas elas têm que ver em mim. Eu tenho quase que obrigação como cristão de elas verem em mim a diferença. Mas qual que é o grande nível de problema? Até um tempo atrás, hoje, graças a Deus, a gente está vendo uma certa mudança. A gente tinha vergonha, vamos generalizar, mas nós sentíamos um certo receio de colocar a nossa posição em xeque, né? a nossa condição. Não, é assim, assim e assim. Ah, mas se você falar que o patrão ele falou para não estar, se você falar que ele está, você vai ser mandado embora. Pois bem, eu vou perder meu emprego agora. Não ser influenciado. Se o cara for um cara com visão e falar, não, eu não posso mandar essa pessoa embora, ela só fala a verdade. É ser de verdade alguém que, independente do meio em que ele viva, ele está ali para mostrar que de verdade ele é uma pessoa diferente. Um dia um certo jovem me perguntou assim, passa umas coisas ruins na cabeça do senhor. Aí ele, antes de terminar, eu falei, pior que na sua. Eu falei, rapaz, eu nasci, eu não vou nem te falar de onde que eu vim, o que eu fiz e tal, mas passa as coisas ruins na sua cabeça? Eu falei, passa. Mas e aí? Aí que eu tenho que entender a quem eu represento, quem que habita em mim, de quem eu sou filho e quem é que está mandando essas coisas na minha cabeça. Ele vai ficar endemoniado de raiva, mas eu não vou dar lugar para ele. Ele vai ficar possuído de raiva. As pessoas podem até não concordarem com a gente, mas na hora que alguém ficar doente, tem um problema, vai em quem? Pode ter certeza que vão te procurar. Exatamente porque você não foi influenciado. Eu entendo que é isso. O grande desafio é a personalidade e não ter vergonha de mostrar. Não precisa chegar lá no local de trabalho, gente, eu sou crente, hein?
tá? Paz do Senhor para todos, varão, Deus abençoe, varou, Deus abençoe. Não é assim. É eu mostrar com as atitudes, né? O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versículo 11, ele diz assim: eu não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Eu acho muito interessante esses versículos, porque o apóstolo Paulo fala aqui que ele viveu circunstâncias extremas, tanto de fartura quanto de necessidade, né? Tanto circunstâncias de alegria quanto de tristeza. E ele diz que ele foi instruído, ele sabe viver bem em qualquer uma dessas circunstâncias. Elas não são determinantes para quem o apóstolo Paulo é ou a maneira como ele vai viver, né? Isso é muito interessante. Eu acho que aqui, nesses versículos talvez esteja um segredo, né, de como ter uma vida devocional em meio a circunstâncias. Eu gostaria que a gente levantasse essa discussão agora para encerrar. A gente está passando por um momento de grande dificuldade, que talvez seja uma circunstância triste, mas que eu penso que a gente pode viver, passar por essa circunstância, tendo uma vida devocional, glorificando a Deus, mas eu também penso que essa circunstância esteja derrubando muita gente. Muita gente aí está tendo a sua vida devocional travada, não tá tendo paz, essa paz que excede o entendimento, essa paz que elimina essas preocupações, né, como a Lídia falou anteriormente. Essa circunstância tem tirado essa paz, tem levado essa pessoa a se preocupar. Eu gostaria de fazer essa discussão. Como ter uma vida devocional em meio à circunstância, tanto de alegria como de tristeza? Para se manter uma vida devocional em meio às circunstâncias, eu amo o que o Paulo diz lá em Efésios, que ele fala em vestir as armaduras de Deus. Porque a nossa luta ela não é contra a carne nem contra sangue, ela é contra as potestades do mal. Então eu preciso me vestir da armadura de Cristo. Para quê? Para conseguir vencer o inimigo. Porque o nosso inimigo não é a enfermidade que está assolando pelo mundo todo. No Salmo 73, Asaf vai até falar: o meu coração e a minha alma podem fraquejar, mas o meu Deus continua sendo a minha força. Então eu acho que falta muita fé, né, gente? Sabe? Eu acho que a gente precisa aprender a amar a Deus de uma forma melhor. Em João, quando Jesus está ensinando os discípulos, ele vai falar: quem me ama, me obedece. E a gente precisa começar a amar Deus dessa forma, sabe? De acreditar naquilo que Ele fala. A palavra, ela não é fiel em algumas partes, em outras não. Ela é 100% fiel, ela não falha. Então, acho que falta muita fidelidade da gente também. No final de uma das cartas, Paulo vai falar que o meu Deus superar todas as necessidades de vocês com as gloriosas riquezas que há em Cristo. E são todas as necessidades, né? Não é só nas tribulações, nas tristezas, mas é na alegria, nos momentos de bonança também. Todas as necessidades. Então a gente precisa começar a ter mais fé, sabe, em Deus, em quem Ele é, que Ele nos supre. E se a gente começar a conhecer Deus de verdade, a gente vai ter essa certeza dentro da gente. E os momentos de dificuldade, como a Lídia falou, né, a nossa luta não é contra aquilo que a gente vê, né? A gente precisa começar a firmar os nossos olhos naquilo que a gente não vê, que é o Senhor. E como Paulo diz, né, nessa parte que ele fala da carreira, ele fala que ele não corre olhando para as circunstâncias, ele não corre como quem esmurra o vento, né? Ele esmurra o próprio corpo, para que o corpo dele não permita com que ele peque. Então ele caminha sempre olhando para o alvo, desfazendo dele mesmo e focando em Deus, que ele sabe que Deus é tudo aquilo que vai suprir as necessidades dele. Quando o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele pede água, né? Aí vamos imaginar como que estava aquela mulher, um turbilhão de problemas, né? Mulher de vida duvidosa, meio-dia buscando água, porque não queria se encontrar com as pessoas, e ninguém queria ver ela, e ela não queria ver ninguém. E Jesus pede água, e ela, porque nós conhecemos a história, aí Jesus fala assim com ela, né? Se tu soubesse quem pede água, você pediria água a essa pessoa e ela te daria, ele te daria, né? Aí ele vai falar da água e vai explicar e tal. Então, Jesus ele é a água que purifica, né? A água que sacia a nossa sede espiritual. Eu até compartilhei hoje, durante o dia, que informações é como água. Se não for cristalina, sem cheiro e sem sabor, é melhor não tomar. Então nós estamos ouvindo tantas vozes, cada um fala uma coisa,
é letal, não é, e vai morrer, não vai, tem leito, não tem, é guerra política, não é, e aí a gente fica tão atordoado, e o sentimento que eu vou falar, tem hora que a gente fica até irado. Eu falei outro dia lá em casa, eu falei, pelo amor de Deus, não me fala em coronavírus, que eu tô chateado com esse cara, se eu pegar ele, não vai ser legal a conversa. A questão é, quem é que está me influenciando? Né? Quem que está gerando em mim os sentimentos de medo, de desconfiança, ou o sentimento de certeza, de clareza, de sobriedade, de serenidade nesse período tão dramático? Quem é que está nos influenciando? E aí o que vai determinar isso é exatamente o devocional. Se nós estivermos firmados na palavra, se nós estivermos firmados nesse momento, vai servir para nós exercermos a função para a qual Deus nos chamou. Porque as pessoas estão atordoadas, as pessoas querem uma palavra, as pessoas querem ouvir de nós algo para motivá-las a continuar lutando. Agora, chega de repente perto de um cristão, rapaz, o problema está difícil mesmo. Não, acabou, matou o sujeito. Então nós temos que mostrar para as pessoas nesse momento que nós temos uma esperança, que Jesus é a esperança, que o Senhor Jesus tem solução, que Ele não perdeu o controle da situação. O momento é de causa, de dificuldade. Isso tem minado, estou falando para dentro da igreja, cristãos. Alguns perderam o foco e já não sabem mais em quem crer. Nós estamos obedecendo a ordem do nosso governador, estamos submissos a ele, não porque nós tememos a morte, pelo contrário, porque nós não somos rebeldes. Tem que ficar claro isso para todos que estão nos ouvindo. Nós não somos rebeldes, então nós vamos obedecer à lei. Nós não estamos sofrendo uma perseguição religiosa. Se fosse só a igreja não pode abrir, aí seria uma perseguição religiosa. Então vamos entender a situação. Agora, não é uma perseguição religiosa, é para todo mundo inserido na sociedade, como foi dito pela Lídia. Então nós sofremos porque estamos participando ainda de uma sociedade, mas nós não tememos definitivamente as vozes que nós estamos ouvindo. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu não quero morrer agora não, mas se acontecer... Penso que essas circunstâncias, tanto positiva como negativa, elas não são o nosso inimigo, né? Como as meninas muito bem pontuaram. Sim. Mas elas são o contexto, elas são o ambiente em que a gente está inserido, né? E eu penso que essa circunstância, esse ambiente, é a oportunidade que nós temos de exercitar a nossa fé, e a oportunidade também de nós conhecermos o Deus a quem nós servimos, né? No momento, talvez, numa circunstância positiva, de alegria, talvez o meu coração, né, falando de vida devocional, deva se encher de gratidão e amor por Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito. Afinal, as circunstâncias são positivas, né? Se as circunstâncias são negativas, né, eu posso depositar minha fé, confiar em Deus, confiar na provisão dEle, né? É um exercício de fé. E eu gostaria de encerrar aqui o nosso podcast citando o texto de Abacuque, que é um texto muito bonito, que ele diz em Abacuque 3, versículos 17, 18 e 19. Ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita e as azeitonas não deem em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos, né? E assim nós encerramos o nosso episódio de vida devocional. Eu penso que foi bênção, é um episódio que eu realmente gostei muito, aprendi muito, estou saindo daqui inspirado, né, a persistir, né, nessa construção, porque de fato é um processo, né, de vida devocional. Eu acredito que todos nós aqui estamos nesse processo ainda de construção. Sim. Ninguém aqui é perfeito, nós estamos sendo aperfeiçoados, né? Eu penso que esse episódio vai estar contribuindo também com esse aperfeiçoamento de todos aqueles que estão nos ouvindo.
Bom, eu quero agradecer muito aqui a presença dos nossos convidados, né? O pastor Adair e a Bárbara Coelho, né? Foi bênção, foi uma honra receber vocês aqui e eu espero que em breve vocês retornem, né? Porque realmente foi muito bom e eu espero que vocês também tenham gostado de participar aqui desse nosso projeto. Top, gostei demais. Eu saí hoje com uns 10 anos a menos, né? Ficando perto de vocês, jovens. Gostei muito, tá, gente? Deus abençoe esse projeto, a vida de vocês. Você que tá aí ouvindo, né? Eu não creio que nada aconteça por coincidência, é cristocência. Se você está ouvindo esse projeto e seu coração ardeu, se prepare, meu filho, minha filha, porque Deus tem coisa nova para a sua vida, tá? Sonho do coração de Deus é te ver cheio do Espírito dele, né? Como eu digo lá na Assembleia de Deus Santa Cruz, é tempo de voar, tá? E para voar tem que ter asas do Espírito. Para voar nós temos que desejar as coisas do céu, desfocar da terra. Então seja cheio do Espírito Santo, tenha uma vida devocional que agrade a Deus e se prepare para o tempo novo de Deus, porque com propriedade eu posso dizer que a melhor coisa que nós podemos fazer é dizer: Senhor, eu não sei mais o que eu quero, mas o que o Senhor quer, eu estou até emocionado de dizer isso, mas o que o Senhor quer, o Senhor pode fazer em mim. E aí se entrega, meu filho, se lança nos braços do Senhor, que Ele vai te conduzir para a glória do nome dEle. Tá? Deus te abençoe, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Um abraço para vocês. Eu também queria agradecer muito a liderança do Elo e a vocês também que estão aqui por me deixar participar, e queria agradecer também à liderança por investir tanto na gente, né? Eu tenho certeza que eu posso falar pelo Ministério Elo todo que Deus usa muito a vida da liderança por investir em nós, né, na nossa caminhada com Deus. E eu também queria dizer que nós somos jovens, mas não tenha medo de entregar a sua vida para Deus, né? Nós não vamos perder nada, nós vamos ganhar tudo. Não há perdas quando a gente entrega tudo para Deus. A gente começa a conhecer realmente quem nós nascemos para ser e o propósito da nossa vida. Se entregue, né? Não deixa de fazer aquilo que Cristo já planejou antes mesmo de você ter sido formado no ventre da sua mãe. Então, faça essa escolha o mais rápido possível, porque Cristo já está aí à porta, né? E Ele está batendo. Então, pessoal, é isso. Nós nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.